Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Telefônica Vivo, pessoal, e um mega dividendo que a Vivo 3 poderia pagar para os investidores. A Vivo poderia pagar acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de R$ 33 daria o aproximadamente de 30% de dividend yield. Fora também que após essa grande valorização nas ações, a Vivo ainda pode continuar interessante para os próximos anos e trazer um potencial expressivo para os investidores para médio e longo prazo, já que empresas do setor de telecomunicação costumam ser previsíveis aqui no Brasil. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre esses fatores, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira pública de ações do canal, eu não possuo nenhuma empresa do setor de telecomunicações. E perceba que nem Vivo, nem TIM, nem Unifique, nada dessas. Apenas setor bancário, seguradoras e algumas de commodities, tá? Mas eu acho um setor, sim, muito interessante para ficar de olho, dado a previsibilidade. E antes da gente falar sobre perspectiva de crescimento, dividendos, precisamos entender um pouco o modelo de negócios da Vivo, tá? Até porque quando a gente compara com outras empresas aqui do país, né? Comparando com a TIM, você percebe que a Vivo tem 107 bi de valor de mercado e hoje a TIM, que é TIM SE3, tem um valor de mercado de 52 bilhões. Então a maior empresa aqui do setor de telecomunicações do Brasil, a large cap principal é a Vivo, tá? Que detém maior fatia de mercado dali no segmento de fibra óptica. Por quê, pessoal? Porque tem essa questão aí, né, da empresa deter uma espécie de oligopólio aqui no Brasil, controle do setor de telecomunicação. Até por isso que o mercado tende a pagar múltiplos mais elevados. E eu tô fazendo uma comparação direta com a TIM porque a Oi dá prejuízo, acaba não entrando aqui nessa questão, e também aí a Unifique acaba por ser uma small cap, tá? Eu tô falando aqui que eles detêm o maior fatia de mercado aqui no Brasil. Por isso que a Vivo é mais cara, não é à toa, porque é de mais qualidade quando a gente compara com TIM e outras empresas do setor de telecomunicação. E o que a empresa atua? Você pode dar uma olhada aqui, ó. Na composição de receita da Vivo, você tem serviço móvel, aí você tem aqui, ó, FTTH e dados corporativos e aparelhos eletrônicos. Então, fibra óptica, quando você compara aqui, ó, no resultado do terceiro trimestre de 2025, a gente percebe que a empresa vem crescendo forte, tá? Não é à toa essa valorização nas ações. Perceba que acessos móveis vem crescendo, 7,3% ao ano na média, casas conectadas vem crescendo de 12,7%, receita total vem crescendo, EBITDA vem crescendo, fluxo de caixa, perceba que a margem de fluxo de caixa livre segue muito bem e a remuneração acionista segue boa. Perceba que ela tem contemplado sim um payout até que não tão ruim, tá? Quando você pega aqui, ó, o payout da Vivo hoje, você vê que ela tem um bom payout. A média da empresa aqui, ó, é pagar uns 40 a 50% quando a gente coloca aqui numa lupa como um todo. Mas por que a empresa acaba pagando pouco, tá? Isso os investidores têm muita dúvida. Porque tecnicamente o mercado paga um múltiplo mais elevado, ela é uma ação mais cara, mais premium, né? Perceba que o PL está em 17 vezes. Então por isso que se você usar ali, ó, a relação do inverso do preço-lucro, 1,17, né? 1 dividido por 17, e você multiplica por um payout de 50%, mesmo que a empresa pague 100% do lucro, tá? Se ela pague 90%, vamos supor, você ainda terá um dividendo muito baixo, na faixa de 5% ao ano, que não é na prática o que acontece, tá? Quando você pega aqui, ó, o inverso do PL na Vivo e multiplica por um payout médio da empresa, que ela costuma pagar 50%, você tem 2,8% de yield, muito próximo com esse dividendo atual. Então, por ela ser cara, por ela ter um múltiplo mais elevado, por isso que ela tende a pagar menos do que as outras empresas, tá? Mas não significa que ela não seja uma empresa boa, até porque nos últimos 10 anos não é somente o dividendo, é toda a relação do fluxo de caixa da empresa que tem de trazer valor ao acionista ao longo do tempo. Perceba que nos últimos 10 anos ela trouxe 316% de retorno. E para você que aproveitou aqui, ó, nestes momentos de baixa, em 2020, pandemia, já está com um retorno bastante positivo. Só pegando aqui em valorização, ó,
33 dividido aqui, ó, por 16, você já está tendo uma alta em apenas ali 4 anos, o que equivale a aproximadamente, né, vou pegando aqui, ó, 33 dividido por 16, aí você considera menos 1 multiplicado por 100, você teve uma alta de 106% nas ações da Vivo nesses últimos 3 anos. Só de valorização. Somando dividendos, deve ter pago ali uns 20%, somando esses dividendos que foram pagos, você teve uma rentabilidade de 126% no período. Então, comparando uma rentabilidade anual composta nesses últimos 4 anos, não foi ruim não, tá? 126% dividido aqui, por 5 anos no tempo, desde a pandemia, você conseguiu 17,7% ao ano na média. E claro, pessoal, não é uma baita rentabilidade que vai fazer você ficar milionário. Claro, 17% ao ano durante muito tempo traz sim um patrimônio muito bom. Só que aí é que tá, não espere mais de 20% ao ano, porque é uma empresa de muita qualidade, o mercado naturalmente vai pagar múltiplos mais altos, a não ser que, claro, ela ficasse muito barata por algum motivo pontual, que eu acho muito difícil disso acontecer, dada a qualidade aqui da Vivo. Voltando para os resultados aqui do terceiro trimestre, a gente vê, ó, serviço móvel, receita fixa, aumento no mercado pós-pago. Perceba que a Vivo detém uma grande fatia de mercado nesse tipo aqui de mercado, tá? Então é muito interessante a Vivo, pessoal. A gente observa que, de fato, a previsibilidade aqui do negócio fica muito boa. Não é à toa que a TIM, que não é o principal foco aqui do vídeo, acaba sendo mais barata. Tem uma explicação do porquê disso. Ela é mais barata porque ela tem menos qualidade. Quando você compara, consequentemente, aqui no histórico, né, dos lucros, perceba que o lucro líquido da TIM é mais cíclico. Em um ano ela acaba lucrando bastante, outro ano ela lucra menos, depois ela lucra mais, ó. Uma alta, uma queda, uma alta, uma queda. Teve crescimento? Teve. Quando a gente compara numa lupa total, saiu dos seus 300 milhões para essa faixa de 4 bilhões. Crescimento robusto. Mas para quem tá pegando numa lupa de 2009, se você tá pegando uma lupa de 2010, não teve tanto crescimento. Então ela é mais cíclica, tá? Do que a Vivo. A Vivo não. Você vê que a Vivo é mais previsível. Até por isso que o retorno tende a ser menor. É aquele velho ditado, pessoal. Aquela velha questão. Você vai ter um retorno menor na Vivo? Vai, porém com mais tranquilidade. Se você quer um retorno mais elevado, um dividendo maior, não, Pablo, eu quero um dividendo mais elevado, aceito correr um risco maior para ter uma empresa com potencial de valorização e de dividendos mais elevado. Aí você vai para a TIM, tá? Perceba que você teve ali um retorno de 100% a mais na TIM, porém com muito mais dor de cabeça. A empresa já chegou a desabar o lucro, nunca teve prejuízo nunca, mas você teve mais dor de cabeça, pessoal. A mesma comparação quando a gente faz ali com o Itaú, com o Banco do Brasil, tá? Você prefere mais volatilidade, você vai para o Banco do Brasil, que você vai ter uma rentabilidade maior, e isso aqui seria como se fosse a TIM, tá? E a Vivo, que acaba sendo um Itaú do setor de telecomunicações, você vai ter menos dor de cabeça, mas claro, você não vai ter uma rentabilidade tão elevada. Então precisa colocar isso aí na ponta do lápis, tá? De qualquer forma, será que a Vivo está barata, mesmo nesse múltiplo mais esticado? Olha, pessoal, 17 vezes lucro já fica um pouco complicado. Mas aí é que tá, né? A empresa sempre negociou a múltiplos mais altos, com exceção de 2018, que chegou a ser negociada em 7,4. Então, tratando-se por uma empresa com múltiplo mais alto, naturalmente, eu acho que está barata. Porque se a gente tiver um ciclo de alta na bolsa, uma Vivo tende a disparar também. Quem sabe ela sendo cotada ali por uns 30 vezes, tá? Eu não tô sendo irracional nisso não. A gente tem uma VEG que acaba custando 30 vezes lucro no mercado de extrema valorização. Então, se eu dividir aqui por 17, a gente ainda tem um potencial de alta de 76%, fazendo com que a Vivo hoje, caso a gente engate um bull market, ainda estivesse barata, né? E o dividendo vai ser aqui razoável, Pablo, mas você tá viajando na maionese, colocou na thumb o dividendo de R$10 por ação, é possível, porque se a empresa continuar crescendo esse lucro, mesmo que ela distribua, ó, você percebe aqui o dividendo por ação pago da empresa, quando a gente pega aqui, ó, o dividendo total pago, a gente percebe que fica de R$1. Se você colocar esse R$1 vai com crescimento no lucro composto, quem sabe no futuro ela pague R$2, vamos supor. E aí você coloca isso para uma lupa de 10 anos, você tem mais de R$20 por ação, tá? No caso ali, você divide pela cotação atual da Vivo que você está pagando hoje, perceba que por longuíssimo prazo, você conseguiria ter um dividendo de 60%. No pior dos cenários, você teria 30% em 10 anos somente dividendos, fora que é de forma composta. Mais valorização, mais crescimento do negócio, então não parece uma má ideia. Quando a gente faz um comparativo dessas empresas, percebe que a mais barata, tá? Quando a gente compara Vivo com o Unifique, a mais barata é a Unifique, mas ela é uma small cap, tá? Acaba sendo mais arriscada. Eu vejo mais potencial. Eu, particularmente, pessoal, se fosse pra eu escolher, eu que tô na fase de ganho de capital, tá? Eu não tô na fase de usufruto, eu escolheria a Unifique, porque ela tem mais potencial de crescimento, né? Tanto potencial de valorização, como potencial de dividendos. Agora, se eu tivesse na fase de descansar, vamos supor que já tivesse um patrimônio gigantesco de 10, 20, 30 milhões, eu escolheria a Vivo. Porque pra quê que eu vou querer correr um risco mais elevado? Ou talvez eu faria uma diversificação. Quem sabe um pouquinho de Vivo, um pouquinho de TIM e também um pouquinho de Unifique, tá? Aproveitando os melhores dos mundos. Vivo você vai ter uma altíssima qualidade com uma rentabilidade um pouco mais
mais reduzida. A TIM você vai ter uma rentabilidade maior via dividendos, potencial de alta melhor, porém com risco um pouco superior. E na Unifique você vai ter, obviamente, um risco ainda maior do que o da TIM, mas com um potencial mais elevado, muito mais, né, de multiplicação e patrimonial bem mais expressiva, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Então vai da escolha do investidor, vai da escolha do freguês, pessoal. Se você aceita correr mais risco, a Unifique parece ser uma boa opção. E a TIM, se você quer qualidade, menos rentabilidade, porém com muito mais consistência, aparentemente a Vivo pode sim atender esse pedido. Pela lógica do Buffett, quando a gente olha para valor intrínseco, não vamos usar Graham, porque Graham é mais para empresas de cíclicas, tá? Por exemplo, uma TIM e ali outras empresas. Para a Vivo, por ter um lucro líquido muito consistente e não estando ali muito fragilizada no mercado que ela atua, a gente vai usar, no caso ali, o valor intrínseco do Buffett. Então a gente vai pegar aqui, ó, 12%, que é o que ele exigia. Quanto que a TIM cresceu na média? A Vivo, perdão. A gente vai pegar aqui uma fórmula muito simples. 1 menos payout médio da Vivo nos últimos anos foi de 50%. Qual que foi, né, o retorno sobre o patrimônio líquido médio? A gente percebe que essas empresas já têm um ROI um pouco mais baixo, então é normal você aqui perpetuar um crescimento menor. Mas vamos colocar aqui, vamos supor, 13% de custo de capital, 13,5% é porque a empresa tem uma dívida baixa, então a gente pode olhar inteiramente para ROI. Consequentemente, 13,5% de ROI no longuíssimo prazo, ela pode crescer os seus lucros a uma taxa de 6,7% ao ano. Supondo que ela te pague um dividendo no longo prazo de 4% ao ano, vamos por 0,045, e que você reaplique, consequentemente, os dividendos no longuíssimo prazo. Você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 14,2% a 13% ao ano. Pablo, mas aí aqui tá, é pouco, por isso que você precisa exigir um preço um pouquinho melhor. Para você que conseguiu comprar Vivo ali nas baixas, essas empresas quando cai ali, acaba ajustando o preço, aparentemente é uma oportunidade, que você consegue pelo menos garantir uns 16% a 17% ao ano. Eu de verdade, fosse nos preços atuais, eu preferi escolher a TIM. A TIM ali, ela tem um crescimento interessante no resultado, paga um payout parecido, pode crescer o lucro em 8% a 7% ao ano, mesma coisa da Vivo, porém ela tem um dividendo maior. Então se ela tiver ali, ó, um dividendo médio na faixa de 7% ao ano, 6% ao ano, somado com um crescimento de 7% mais uma taxa de reinvestimento, você ainda poderia ter de 15% a 16% ao ano com as ações da TIM. E detalhe que elas geraram isso, tá? Porque se você pegar a TIM aqui numa lupa, ó, de longo prazo, 438% em 10 anos, quanto que você teve de rentabilidade anual composta? 18% ao ano, muito próximo do nosso cálculo. Porque também tem a reprecificação do papel, né? Que acaba incluindo aqui nesse cálculo. Por isso que eu coloco lá 2% a mais quando a gente calcula a taxa anual embutida no preço da ação, a taxa de retorno. Quando eu faço aqui no cálculo, pessoal, quando eu pego aqui aparentemente, né, 7 de dividendo, 7 de crescimento. E por que, Pablo, você sempre coloca 2 a 3 a mais? Eu tô embutindo o reinvestimento dos dividendos que o acionista for fazer na empresa, somado à reprecificação do papel. Por isso que eu sempre coloco ali uma margem de 2 a 3% a mais do retorno bruto. Aí a gente chega num retorno mais líquido da empresa, né? Então, a Vivo gerou 338%, gerou 15%, enquanto a TIM acabou gerando aí para você uma taxa de 3% ao ano maior, porém, obviamente, com risco mais elevado. Colocando pela lupa do Buffett, então, vamos aqui, 12 menos, né, 6,4 de crescimento, nós temos 5,6. Memorize esse número bastante, tá? A gente tem o LPA. Qual que é o lucro por ação hoje da Vivo, tá? O lucro por ação fica na faixa de R$2. Então, 2 dividido aqui vai por 0,05, preço justo das ações de R$40. Perceba que ela ainda tem espaço para valorização. E se esse lucro líquido continuar crescendo ao longo do tempo, o preço justo da ação poderia ser ainda superior, tá? Então, tanto pela fórmula do Buffett, a gente tem desconto e ainda a empresa não parece ser uma má ideia. Claro, não uma barganha que vai multiplicar o seu capital muitas vezes, mas não uma má ideia, né? De você ter uma Vivo de qualidade ali no longuíssimo prazo e quer ver se essa ação caísse. Aí sim que traria uma margem de segurança bastante interessante. Nada se trata de recomendação. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, não faço a mínima ideia por onde começar. E pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me proporcionasse facilidade, tranquilidade e me trouxesse um potencial de retorno mais elevado. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real e
terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? De onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membro, pessoal, é muito de qualidade, tem vídeos aí bons para vocês com uma profundidade maior do que a parte pública. Fora também que recentemente eu liberei o meu curso para os membros, Rumo à Liberdade Financeira, totalmente aí por R$19,99, um conteúdo que você não vai ter aí na parte pública. Então não perca mais tempo, torne-se membro do canal e venha adquirir a planilha das ações mais baratas da bolsa. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da Vivo ou TIM. Em particular, não possuo nenhuma das duas, mas eu acho sim um setor muito bom. Claro que com uma ressalva, né? Até porque se a gente for comparar com o setor bancário acaba sendo mais previsível. Mas o setor de telecomunicações em determinados preços, a gente poderia sim ter na carteira olhando para uma lupa de médio e longo prazo. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!